Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Estamos sempre muito alegres e contentes por contarmos com a participação dos senhores e das senhoras para mais esse aprendizado. Essa casa maravilhosa que abre suas portas para bem receber a todas as criaturas que aqui adentram. Também lembramos que cada cantinho desse salão foi previamente preparado pela espiritualidade maior. Por isso que nós nos sentimos assim tão receptivos, não é? Introspectivos, para aprendermos mais. E que também no transcorrer da reunião, cada um dos senhores e das senhoras será atendido individualmente pela espiritualidade maior que aqui já se encontra. Vamos então, como sempre fazemos no início das nossas reuniões, uma prece, uma breve prece a Deus Pai, o Criador de todas as coisas do universo, materiais e imateriais. Para isso, aqueles convidamos, não é? Para que cerrem seus olhos apenas como uma ferramenta de concentração. E agora, com os olhos fechados, vamos então elevar o nosso pensamento ao alto e nos encontrarmos com o Mestre Jesus nesse momento, o governador do planeta Terra. E assim, iniciaremos a nossa prece. Deus Pai, Senhor da vida, agradecemos muito por estarmos aqui reunidos no Teu nome. Querido Pai, nós sabemos que as leis universais que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Mas também sabemos que é pelo estudo e o raciocínio que o Espírito galga em sua evolução, através de conhecimentos da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Dessa forma, pedimos ouvir as instruções dos bons espíritos através da palestra que iremos acompanhar. E mais do que ouvir, fazer uma reflexão daquilo que será ouvido e entendido, aplicando no nosso dia a dia aquilo que nos cabe. Assim, aumentaremos o nosso amor a Deus, mas também e principalmente o nosso amor ao próximo. Assim seja, graças a Deus. Vamos ao tema da palestra de hoje, que será As Virtudes e os Vícios, no Livro dos Espíritos, nas questões 893 a 906, o autor Allan Kardec. Vamos convidar o palestrante do dia, o Antônio Carlos, que ele seja muito bem-vindo e possa fazer uma excelente explanação sobre o tema. Seja muito bem-vindo, Antônio Carlos. Muito obrigado. Saudações a todos. Muito bom estarmos juntos para estudarmos a doutrina espírita, doutrina que nos consola, nos fortalece e nos dá as condições de superarmos os reveses que às vezes a vida nos impõe, né? Como o nosso companheiro nos adiantou, nós vamos estudar o Livro dos Espíritos no livro 3º, que é o capítulo 12, que fala sobre a perfeição moral, as virtudes e os vícios. Quando nós paramos para pensar, muitos vícios nós temos e nem percebemos que temos alguns vícios. Porque quando nós falamos em vícios, nós não estamos falando única e exclusivamente esses vícios que nós conhecemos, ou seja, drogas, álcool, esses vícios que fazem muito mal ao nosso corpo físico, a nós e àqueles que estão junto conosco. Mas vícios imperceptivos. Muitos de nós trazemos dentro de nós alguns hábitos do passado e fazemos isso como se fosse uma coisa natural. Nós não paramos para analisar se isso está causando algum desconforto para nós ou para outras pessoas. Um exemplo, quando nós estamos junto com alguns amigos conversando, geralmente surge no diálogo o nome de alguma pessoa que fez algumas coisas que nós não concordamos. Porque realmente quando nós estamos reunidos, geralmente com aqueles que têm afinidade conosco, não é? Pensam como nós, agem como nós, ou seja, aqueles que nós temos afinidades. E geralmente nos lembramos de pessoas que agem de forma diferente da nossa e aquelas formas que nós não concordamos com aquilo. Podem ser pessoas conhecidas, podem ser pessoas estranhas a nós. Nós vemos no jornal, nós vemos a reportagem na televisão e começamos, de certa forma, a comentar sobre o assunto e sobre aquela pessoa que cometeu algum ato que nós não aprovamos. E muitas vezes começamos a
criticar de uma forma, às vezes, até um pouco dura, as atitudes daquela pessoa. Isso é um hábito que nós temos. Nunca paramos para analisar quando estamos conversando e vem algum assunto que nos desagradam, que pessoas fez e nos desagradam, e nós não começamos a criar algumas críticas em relação a isso. Não são maldades, são hábitos que nós temos, mas nós estamos, de certa forma, depreciando aquela criatura. Estamos numa roda de amigos, estamos presentes falando de alguém. Agora, às vezes, quando nós não estamos presentes, nós somos o assunto. Porque todos nós temos as nossas formas de agir. Alguns concordam conosco, outros não concordam conosco. Então, quando nós estamos comentando a respeito de outras pessoas, é uma coisa natural. Agora, quando algumas pessoas comentam ao nosso respeito atitudes que nós temos e que eles não aprovam, nós não concordamos. Não é assim? Então, também é um vício, né, que a gente adquire no nosso dia a dia, a gente coloca em prática, mas não percebemos. Então, os espíritos, quando eles vêm falar das virtudes e dos vícios, é justamente isso. Então, tem uma historinha que eu li, eu não lembro onde que eu li, vou ficar devendo para os senhores, é que várias pessoas numa fila indiana, né, e cada uma dessas pessoas tem 2 bolsas. Uma eles colocam nas costas e outra fica na frente. Ou seja, na frente eles colocam todas as suas virtudes, nas costas todos os seus defeitos. E estamos naquela fila indiana. Então o que nós fazemos se nós estivermos nessa fila? Olhamos para nós, vemos as nossas virtudes. Mas quando eu olho para frente e vejo as costas do que está na minha frente, eu só vejo os seus defeitos. Não é assim? Mas ele também tem virtudes. Só que nós estamos vendo somente os defeitos. E nós temos essa cultura em nós, coisa que nós trazemos já de várias existências passadas. E isso, às vezes, atrapalha a nossa evolução, porque nós estamos sempre julgando, sempre criticando e sempre falando coisas indevidas a respeito de outras pessoas. E esses efeitos são muito graves, porque, de certa forma, não nos deixa crescer e nós, às vezes, nos nossos comentários, nós somos um pouco, às vezes, duros e falamos algumas coisas indevidas em relação a outras criaturas. Só para nós entendermos. Então, Kardec pergunta, né? O que é virtude? Pergunta para os espíritos. Os espíritos respondem, é o conjunto de todas as qualidades morais. São todos os atos constantes que levam o homem ao bem. Então, como nós devemos desenvolver a virtude em nós? Nós já temos as nossas virtudes, porque nós temos amor, nós agimos bem com criaturas que nós gostamos. Os espíritos até dizem, no livro dos espíritos, os espíritos até dizem para Kardec, mesmo aquele pior homem que nós conhecemos, aquela pessoa, o pior marginal que nós conhecemos, que faz muita maldade, ele tem virtudes. Porque ele tem amor no coração, ele tem amor, às vezes, por uma mãe, por um pai, por um filho, por um objeto, por um animal, mas ele tem essa virtude dentro dele. Ele ama alguma coisa, né? Então, nós só estamos vendo os defeitos deles. Então, nós precisamos aprender a olhar nas pessoas, não somente os defeitos, mas procurar nessas criaturas as qualidades que elas trazem. Agindo assim, nós vamos conviver bem com o nosso semelhante, nós vamos ser caridosos com os nossos semelhantes e vamos passar a olhar nelas um ser igual a nós, porque nós também temos as nossas virtudes, mas temos os nossos defeitos, mas nós gostaríamos que as pessoas vissem em nós o quê? As virtudes que nós trazemos. É assim? Então, por que não tentarmos olhar para as pessoas as virtudes que elas têm? Não ficarmos achando somente os defeitos. Porque isso são coisas que nós trazemos lá do passado, porque nós, no passado, nós vivíamos única e exclusivamente para sobreviver. Éramos muito materialistas, e lá no passado distante. Então, nós adquirimos o egoísmo. O que é o egoísmo? É uma situação em que nos leva a pensar única e exclusivamente em nós. Queremos o nosso bem-estar, queremos que as pessoas façam algo que nos agradem e queremos viver bem. Isso nós trazemos até hoje. No passado era uma necessidade, porque nós estávamos num mundo ainda muito primitivo e precisávamos sobreviver, então tínhamos que pensar em nós e naqueles que estavam à nossa volta. E não nos incomodávamos com os nossos semelhantes. Mas nós viemos desenvolvendo a nossa inteligência, nós viemos desenvolvendo em nós o conceito de moralidade e viemos desenvolvendo em nós
o amor que todos nós temos, porque Deus nos criou e colocou essa semente dentro de todos nós, quando nós fomos criados. Precisamos desenvolver essa semente. Então, aos poucos, nós estamos desenvolvendo isso. Então, os Espíritos nos mostrar, precisamos nos libertar do egoísmo, que é a maior chaga da humanidade. É o egoísmo que nos leva a incorrer em todos os erros que nós incorremos. Porque através do egoísmo nós nos tornamos orgulhosos, nós nos tornamos avarentos, nós passamos a pensar única e exclusivamente em nós e não pensamos no nosso semelhante. Então, quando nós começamos a trabalhar em nós essa mudança, nós começamos a olhar nas pessoas algo que elas têm de bom, não somente o que elas trazem de negativo dentro de si. Então, nós precisamos trabalhar para nós estarmos sempre nos melhorando, que é a caridade que Jesus nos ensinou quando ele esteve entre nós, né? A prática da caridade. Então, como proceder nessa hora? Como proceder de acordo com o que os Espíritos vêm nos trazer? É agir de acordo com as leis divinas, né? Que o bem é procurar agir de acordo com as leis divinas. Então, quando nós estamos procurando conviver bem, procurando trabalhar em nós as nossas deficiências, os hábitos que nós trazemos, mesmo que ao primeiro momento possa parecer algo que não cause mal a ninguém, algo inofensivo. É um vício que nós trazemos e que, de certa forma, nos prejudica e atrapalha a nossa evolução espiritual. Então, quando nós começamos a mudar esse conceito dentro de nós, nós começamos a nos melhorarmos, nós começamos a agir corretamente. Então, nós temos muitos exemplos de criaturas que já venceram isso, reencarnam entre nós, e nós, às vezes, olhamos essas criaturas com uma admiração muito grande, porque nós não entendemos como é que um ser pode só pensar no bem, só fazer o bem, mesmo quando nós achamos que ele está sendo explorado, não é assim? Porque quando nós vemos pessoas muito boas que não revidam a agressão, que fazem o bem pura e simplesmente pelo amor, que não buscam recompensa naquilo que estão fazendo, e muitas vezes são usados por criaturas que estão junto a elas, o que nós pensamos? Como ele é bobinho. Né? Usam ele, abusam dele, fazem o mal para ele, e ele está sempre fazendo o bem, ele não revida o mal que ele está recebendo. Porque como é que ele consegue agir? Essas criaturas, quando nós vemos, nós ficamos espantados. Como é que essa pessoa consegue viver dessa forma, ela agir dessa forma? Porque ela já venceu esse orgulho, ela já venceu esse egoísmo que ela trazia dentro de si, e ela está vendo naquela pessoa que às vezes está explorando, que está às vezes até maltratando-a, ela está vendo ali um filho de Deus, está vendo ali um ser que está caminhando para a sua evolução também, porque ele já passou por isso. Ele não simplesmente chegou já dessa forma, não. É um processo evolutivo pelo qual todos nós passamos. Uns se adiantam, outros se atrasam um pouco, mas todos nós chegaremos a essa compreensão e passaremos a agir dessa forma. Mas aqueles que já atingiram esse grau de compreensão, nós ficamos admirados quando vemos essas pessoas. E às vezes pensamos como é que pode um ser agir dessa forma no mundo em que nós vivemos. Não é verdade? Porque nós vivemos num mundo ainda muito cruel. Não um mundo cruel. As pessoas que estão encarnadas aqui ainda trazem aquelas tendências primitivas lá do seu passado e agem dessa forma. Trazem ainda esses vícios dentro de si. Mas essas criaturas reencarnam entre nós para nos dar o exemplo de que é possível, sim, olhar as qualidades do semelhante, é possível, sim, a perdoar aquele que nos causou mal, que é possível ter amor para aqueles que estão agindo de forma incorreta nesse momento. Isso não quer dizer que nós estamos, que eles estão passando a mão na cabeça dessas criaturas que estão em erro, que estão sendo coniventes com os erros. Não, eles mostram o defeito. Esse é o maior de todos nós que esteve aqui no planeta, é Jesus. Ele passou por várias situações muito dolorosas, ele foi perseguido, ele foi açoitado, ele foi crucificado, mas ele em momento algum ele ficou nervoso, em momento algum ele se rebelou e se revoltou contra aquelas criaturas que estavam agindo dessa forma com ele. Claro, nós não somos Jesus, né? Mas temos pessoas, contemporâneos nossos até, que nos mostram isso, que nos mostraram isso. Tivemos lá atrás Francisco de Assis,
Um homem que só fazia o bem, que buscava auxiliar, mesmo tendo nascido numa família abastada, com muito poder, ele abriu mão desse poder financeiro para poder auxiliar aqueles que estavam necessitando. Tivemos Chico Xavier, um homem que vendeu mais de 450 livros, obras, né, e para o mundo inteiro, que se fosse ter direitos autorais sobre esses livros, ele seria multimilionário, e ele abriu mão de tudo isso para auxiliar as pessoas necessitadas. E ele viveu uma vida muito simples, muito pobre, e foi explorado também, foi, de certa forma, até humilhado com aqueles repórteres da revista O Cruzeiro, que vieram se passando por estrangeiros, por americanos que queriam entrevistá-lo, e passou uns tempos junto com ele. E durante esse tempo, para testá-lo, o que eles faziam? Eles o agrediam, eles o tentavam, de certa forma, humilhá-lo, e ele, em momento algum, ele falou alguma coisa. E essas pessoas, esses repórteres, acreditavam que Chico estava acreditando que eles eram estrangeiros mesmo, e fizeram muita barbaridade com o Chico. E no último dia, quando ele se despediu, o Chico deu um evangelho para cada um. Olha, um presente meu para os senhores, levem, por favor. E eles levaram, quando chegaram na redação, que eles abriram o livro, estava uma dedicatória do Chico, mostrando, falando o nome correto, o nome verdadeiro deles, dizendo que Deus os abençoe e que Deus os fortaleça. Vejam, isso é dito pelos próprios repórteres também, né? Vejam, um homem que foi humilhado, que, né, foi até agredido fisicamente por essas pessoas, mas não revidou nenhuma vez. Será que nós conseguiríamos agir assim? E é um contemporâneo nosso, até pouco tempo estava encarnado entre nós, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, pessoas que estão sempre nos mostrando que é possível fazer o bem, que é possível olhar com amor para aqueles que estão em erros. Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier, eles ajudavam sem perguntar qual era a função daquela pessoa, sem perguntar como era a vida daquela pessoa. Ajudavam pessoas boas e pessoas que não eram boas, mas sempre com amor. Então essas criaturas, quando reencarnam entre nós, é para nos dar o exemplo de que isso é possível e que nós temos isso dentro de nós. Só precisamos desenvolver isso. E os espíritos até falam para Kardec, nos mundos mais evoluídos, isso hoje, que se encarnam entre nós, nós ficamos admirados. Mas nos mundos mais evoluídos, essa é a rotina desses espíritos. E aquele que fazem coisas equivocadas, não dizer erradas, mas equivocadas, se sentem mal, se sentem até muito mal diante daqueles que só fazem o bem. Por quê? Porque ali essas criaturas já adquiriram essa compreensão e já adquiriram esse amor para o seu semelhante. Então, o maior dos vícios que nós trazemos é o egoísmo. Né? Então Kardec pergunta, tá bom, nós sabemos que virtudes são os atos que nos levam a agir de acordo com as leis de Deus. E o que é o mal? E os espíritos falam, quando nós erramos, o mal é quando nós infringirmos a lei de Deus. E quando é que nós infringimos a lei de Deus? Quando nós não colocamos em prática a lei de amor, caridade. Quando nós pensamos única e exclusivamente em nós. Então, isso tudo levado por quê? Pelo egoísmo, que é a fonte de todos os vícios que nós adquirimos. Então, os espíritos eles vêm nos mostrar, nós temos as nossas qualidades, nós temos amor no coração, mas nós precisamos desenvolver isso, nós precisamos começar a olhar não para a bolsa que está atrás daquele que está na nossa frente, mas olhar para a bolsa que está na frente daquele que está na nossa frente, as suas qualidades. Porque nós ainda não temos essa percepção. Quando nós olhamos para as pessoas, e quando nós falamos, olhamos e só vemos os erros das pessoas, não quer dizer que é pessoas estranhas, não, gente. Às vezes, dentro do nosso lar, nós agimos assim, com aqueles que convivem conosco, pessoas que nós amamos. Nós agimos dessa forma. Quantos casais, não vamos generalizar, dizer todos, mas a grande maioria dos casais, quando discutem, o que acontece? A mulher criticando o marido, você é muito relaxado, você larga a toalha molhada em cima da cama, você não presta atenção, eu limpo, e você vai e suja, não pensa em mim. Quer dizer,
Está vendo os meus defeitos. E eu começo a criticar. Ah, mas você é muito chata, você não para de limpar, não faz outra coisa. Não, quer dizer, estou vendo os defeitos, falando os defeitos dela, falando os meus. E às vezes isso causa um desajuste tão grande dentro do lar, porque nós estamos falando, mostrando os defeitos, querendo nos defender, porque o outro também está mostrando os nossos defeitos. Ficamos trocando farpas. Você faz isso, você não tem cuidado, você não cuida da casa, só suja a casa, mas você não dá atenção para mim, você não sei o que. Vamos olhar as qualidades. Eu estou falando assim, é bem grosso modo, tá, gente? Não quer dizer que é tudo assim, só para a gente entender, né? Então, vamos olhar por um outro lado. Se eu chegar em casa, não, estou em casa, limpei a casa, passei o dia inteiro limpando a casa, fazendo uma faxina danada, cansada. Aí chega o meu marido folgadão, vai lá, toma um banho, joga a toalha para lá, o sapato para lá, a meia para lá. Em vez de eu olhar para ele e ver, falar, pô, esse camarada é muito folgado, eu poderia falar, poxa, ele está cansado, vamos dar uma colher de chá para ele, vai. Dá uma colherzinha de chá para ele, não vou reclamar. Mas quando ele estiver descansado, eu falo, agora você pega essa toalha, você pega essa meia, você pega esse sapato e guarde, eu não preciso brigar. Né? A mesma coisa o marido. A mulher começar a reclamar, não vou pôr, mas que mulher só reclama. Não. Ela passou o dia todo trabalhando, ela se esforçou. Tudo bem que eu também estou cansado, mas ela está em casa, mas está cansada também. Faz muitas coisas boas. Se eu chego em casa, enquanto tudo prontinho, é porque a esposa preparou tudo isso. Ela foi uma das pessoas que organizou, pode não ter feito pessoalmente, mas ela organizou tudo isso. Então, ela fez um intuito de deixar um local adequado, aciado, para quando eu chegar eu me sentir bem. Não é melhor que ficar chamando a mulher de chata? Né? Então, eu estou olhando, ela fez isso por quê? Porque ela está querendo ter um local aciado, um local agradável para conviver comigo, que sou o esposo dela. Porque se nós casamos, é porque nós nos amamos. Eu não vou casar com uma pessoa que eu não gosto. Acho que ninguém casaria com uma pessoa que não gosta, a não ser que tenha segundas intenções, interesses, outros tipos de interesse. Mas aí procurou também porque quis. Né? Mas vejam, essas atitudes que nós temos é que causam, às vezes, situação de convivência difícil entre nós. Né? E vejam, pessoas que estão ali do nosso lado, pessoas que nós amamos. E nós criamos isso porque estamos olhando a bolsa que está nas costas dela. Não estamos procurando olhar a que está na frente, que são as virtudes. Então os Espíritos falam, precisamos aprender a enaltecer as virtudes das pessoas, para que essas pessoas possam se sentir bem, porque é tão desagradável quando começam a apontar para nós e mostrar os nossos defeitos. Não precisa apontar. Eu sei que eu tenho esse defeito. Eu sei que eu sou assim. Então, quando o outro aponta, eu me revolto, porque eu sei que eu sou assim e não tenho força para superar. Aí eu começo a apontar o do outro também. Né? Então, os Espíritos nos mostrar, procura enaltecer as qualidades, aí nós passaremos a viver melhor, e aí nós passaremos a, de certa forma, colocar em prática a caridade que Jesus tanto nos ensinou. Olhe para o seu irmão, faça para o seu irmão o que você gostaria que o seu irmão fizesse para você. Haja de uma forma diferente, vença essa tendência que você traz ainda dentro de si, de revanchismo, de revolta por algo que te desagradou. Se me desagrada, de duas uma, ou eu sou assim e não consigo mudar, ou o outro está pensando de forma incorreta. Se eu sou assim e não consigo me modificar, eu tenho que me esforçar para isso, porque ele está falando uma realidade. Agora, se ele está enxergando coisas incorretas em mim, vou mostrar para ele que eu não sou aquilo que ele está pensando que eu sou. Não preciso ficar, de certa forma, revoltado, nervoso para com isso. E começa a trabalhar isso, né? Então, Kardec pergunta novamente para os espíritos, qual a mais meritória de todas as virtudes? Vamos dizer, falar, né? Resistir ao mal, sacrifício do interesse pessoal pelo interesse do próximo. É tão difícil isso quando nós
estamos convivendo com outras pessoas, que nós ainda trazemos em nós, primeiro nós, depois os outros, não é assim? Isso está em cada um de nós, então nós temos a aprendermos a, de certa forma, sacrificar a nossa comodidade para auxiliar aquele que tem menos do que nós. Tem uma passagem de Jesus, quando ele estava no gasofilácio. O gasofilácio era um local onde as pessoas iam fazer doação para o templo. Estava Jesus com os discípulos ali, Jesus olhando, né? Eles estavam olhando quem fazia as doações. E chegou um senhor abastado, rico, uma carteira de dinheiro, e jogou a carteira no gasofilácio. Uma carteira que, de certa forma, compreenderia uma fortuna, uma pequena fortuna, muito dinheiro. Ele tinha poder, né? E deixou ali. E veio uma senhora com 2 moedinhas e jogou as 2 moedinhas. E Jesus, olhando para os seus discípulos, disse: em verdade, eu vos digo, que mais doou essa senhora do que aquele homem que deixou essa bolsa cheia de dinheiro. Os discípulos, uma senhora, ele deixou uma pequena fortuna, como é que a mulher doou mais? E ele disse: porque ele doou do seu supérfluo. Isso que ele doou não lhe fará falta. Agora, ela doou do seu necessário. Talvez essas 2 moedas que ela colocou aqui hoje, nesse momento, seria o que pagaria o seu jantar durante a noite. E ela doou. Então, ela doou com amor, ela foi doando do seu necessário para Deus. É um exemplo que Jesus dava, né? Doou para Deus. Ou seja, o outro tem validade, o que ele doou? Tem muita validade. Ele também está doando. Só que para ele não vai sentir muita dificuldade, ele não vai fazer falta nenhuma. Mas para ela, talvez essas 2 moedinhas faça falta. Isso é que sacrifício dos seus interesses. Às vezes, nós estamos numa situação difícil e estamos no nosso vizinho numa situação mais difícil do que a nossa. Mas nós pensamos primeiramente em nós. Um exemplo bem grosseiro. Eu estou desempregado e meu vizinho está desempregado. Temos a mesma profissão. Aí eu recebo a notícia de que uma empresa está contratando um único funcionário para aquela profissão. Eu vou levar o meu currículo para essa empresa, vou tentar concorrer. Mas muitas vezes eu não falo para o meu vizinho. Nós temos a mesma profissão. Se eu falar para ele levar o currículo também nessa empresa, ele será o meu concorrente. Ele poderá tirar minha vaga. Nós não pensamos dessa forma, às vezes? Não, eu vou levar, depois se der, ele se encaixa. Então, vejam, poderia assim dizer, meu amigo, estão contratando lá, vamos lá. Quem tiver mais condições vai ser contratado. Esse é o correto. Mas não, nós pensamos única e exclusivamente em nós. Estudantes que estão ali estudando para prestar um vestibular, difícil, a mesma matéria, poucas vagas, muitos não se ajudam, porque aquele que ele vai ajudar é um concorrente que poderá tirar a vaga dele. Isso não é maldade, é coisa que nós trazemos em nós do passado, são vícios que nós trazemos, né? São as imperfeições que nós trazemos e estamos tentando nos libertar dela. Então, me sacrificar, né? Sacrificar o meu interesse em prol do meu próximo seria isso. Vamos lá e vamos concorrer de igual para igual. Aquele que der mais sorte, ou que for melhor, consegue superar. E isso no nosso dia a dia, gente, até na empresa onde nós trabalhamos, pessoas que se dão muito bem, amigos, mas que às vezes um esconde do outro algumas informações com medo que o outro se sobressaia mais do que ele e tome a posição dele. Nós não vemos isso na sociedade acontecer muitas vezes entre amigos. Então, é o que os Espíritos falam, quando nós começamos a compreender a lei do amor, nós começamos a olhar no nosso próximo e dar também os mesmos direitos que nós temos. E vamos sobreviver. Imaginemos nós. Então, eu levei o meu currículo, fui contratado e eu não passei para ele. Não dei oportunidade dele concorrer também. E eu começo a progredir e ele vai cada vez mais afundando. Entra numa situação, às vezes, desesperadora. Talvez no primeiro momento eu não perceba. Mas quando eu chego do mundo espiritual, quando eu for fazer um balanço da minha vida, eu vou pensar, poxa, aquele vizinho, aquela pessoa que eu gostava, que eu gosto, ela sofreu muito, às vezes por causa
da minha atitude. Não quer dizer que ele sofreu por causa daquilo. Eu não sou responsável, mas eu vou me sentir responsável porque se eu desse a oportunidade, talvez ele tivesse saído melhor e talvez ele conseguisse e eu conseguisse de outra maneira. Então, vem esse sentimento de culpa que é o que faz o ser sofrer. Achar que pela sua atitude o outro sofreu muito. Às vezes não é isso, mas nós trazemos isso para nós interiorizamos isso e passamos assim a acreditar que somos responsáveis pelo sofrimento do outro. Então veja, quando os Espíritos falam, vamos agir com amor, vamos doar o que nós temos de melhor, vamos resistir a esse mal que está dentro de cada um de nós, vamos superar esses vícios que nós adquirimos e vamos superá-los, cada um no seu tempo, é claro, mas todos nós vamos superar porque todos nós temos esse amor dentro de nós, todos nós temos esse conceito das leis divinas no nosso inconsciente, nós sabemos o que nós precisamos fazer, mas precisamos colocar em prática. Qualidade temos? Muitas qualidades. Temos muitas virtudes. Temos que valorizar as nossas virtudes? Temos sim, os Espíritos falam, não é querer se gabar. Se eu conseguir superar uma deficiência, se eu conseguir superar um vício, eu tenho que me sentir bem por isso, eu venci. Então não é querer me sobressair e ser melhor do que o outro. Não, eu venci. O que eu não posso é ficar falando por 4 cantos do mundo, me sentindo melhor do que o outro que não conseguiu. Mas eu tenho que me sentir bem porque eu consegui. Porque é isso que vai me trazer paz, é isso que vai me trazer felicidade. E buscar sempre fazer sem querer ter bens financeiros para fazer a caridade. Que os Espíritos falam, a caridade não é dar esmola. A caridade não é tirar dinheiro do bolso e dar para o outro, né? Porque tem muita gente que a gente até ouve, né? Quantas vezes a gente até fala, se eu ganhasse na loteria, eu ganhasse aí 10 milhões na loteria, eu ia separar 500 mil só para caridade. 10 milhões, eu separei 500 mil para caridade. Não deixa de ser uma caridade, mas eu estou querendo primeiramente adquirir, ter para depois fazer. Os Espíritos falam, não, o interessante é fazer. Porque nós não precisamos ser abastados para fazermos a caridade, porque a caridade não é esmola material, como os Espíritos falam. A caridade, às vezes, é saber ouvir, dar atenção para o nosso semelhante, procurar não julgar o nosso semelhante e auxiliá-lo a se libertar das mazelas que ele traz dentro de si. Isso é caridade. Então não precisamos ser ricos para podermos fazer a caridade para o nosso próximo. Se eu tenho condições de auxiliar financeiramente, eu vou auxiliar. Se eu não tenho essas condições, eu não vou ficar acomodado, falar, eu não tenho como auxiliar. Eu tenho como auxiliar, eu posso ouvir. Quantas vezes na rua a gente está parado, num trânsito, a gente vê um jovem, uma criança vindo à nossa volta, bom, isso é até natural no mundo em que nós vivemos. Primeira coisa que nós fazemos é erguer o vidro, com medo. E às vezes é um necessitado mesmo, né? Claro que ele não está falando, abre o vidro para todo mundo, mas ao olhar, só no observar, nós sabemos se ali é um malfeitor ou se é um necessitado. Às vezes é uma criança lá, 10, 11 anos de idade, nós levantamos o vidro. Vamos nos colocar no lugar dessa pessoa, como é que ela se sente? Ela está necessitada, ela está numa situação precária. Ela se aproxima de alguém e esse alguém, de certa forma, a ignora. Se fôssemos nós, como é que nós nos sentiríamos? Não é verdade? Então é isso que os Espíritos falam, se coloque no lugar do outro, entenda que muitas vezes é um necessitado. Eu não tenho dinheiro para dar, mas eu posso. Tudo bem com você? Eu não tenho dinheiro, mas o que é que você precisa se um dia eu puder te ajudar? Conversar, ouvir, dar atenção e fazer esse ser entender que ele é um ser humano, que ele é filho de Deus, e que ele está sendo, de certa forma, mesmo não sendo atendido nas suas necessidades naquele momento, porque eu não tenho condições, ele está sendo, eu estou olhando para ele como um ser humano, e ele está sendo respeitado como um ser humano. Isso é amor. E isso é caridade também, né? Então, que os Espíritos falam, o que você tem de melhor. E o que você tem de melhor? Não precisa ser financeiro. É o amor que você tem dentro de si. Então, busque dar a sua atenção, busque ouvir. O ouvir que é importante. Então, o que acontece com a gente? Quando nós estamos ouvindo,
Nós temos um amigo que toda vez que nós chegamos perto desse amigo, e aí, como é que você está? Você está bem? Ih, rapaz, a minha vida não vai para frente, a minha vida é isso, eu sofro, ai, como eu sofro. A gente ouve as pessoas, né, falando isso, você cumprimenta um dia, no outro dia, e aí, tudo bem? Não, mas a minha vida não vai, não resolve nada. Na terceira vez, na minha vida, na quarta vez, você já não pergunta mais nada. Oi? E passa direto, que você sabe que você vai ouvir. Não é isso? Então, o que acontece? Saber ouvir. Se a pessoa está colocando aquilo, exteriorizando aquilo, é uma necessidade que ela tem. Às vezes ela está passando por uma situação e não está conseguindo superar. O que nós vamos fazer? Levantar o astral. Não, veja bem, a vida é maravilhosa. Vamos tentar, lute, vai. Tentamos fortalecer esse ser para que ele perceba que ele pode mudar. Né? Às vezes pode ser um hábito, mas de tanto ele ouvir coisas boas, ele acaba mudando esse hábito que ele tem. Né? Então, ouvir, auxiliar e consolar, isso também é caridade. E é isso que Deus espera de nós, colocarmos em prática esse amor que todos nós temos e que temos ainda dificuldades. Então, virtudes, nós temos muitas. Os nossos semelhantes têm muitas virtudes. Agora precisamos olhar essas virtudes e não dar tanta vazão, tanta atenção para os vícios que essa criatura tem. Vamos mostrar sempre que ela está agindo de forma incorreta, mas nunca criticar, nunca apontar. Vamos mostrar também através do nosso exemplo. Isso que é importante. E é isso que Deus espera de nós. Muito obrigado. E por hoje, então, ficamos assim. Eu desejo que todos tenham uma excelente semana. E todos também estão convidados a participar na próxima semana dessa nossa reunião. Pedimos ao público sair pelas laterais do salão em silêncio, pois os trabalhos da casa ainda continuam. Que o brilho de Jesus invada o coração de cada um dos senhores e das senhoras. Saiam com mais esperança desse centro, renovados e abençoados por Deus. Tenham todos uma excelente semana.